Eu sou o professor Cássio e no vídeo de hoje nós vamos estudar fração e porcentagem. Nós vamos ver a representação de uma fração na forma de porcentagem e o contrário também quando haja a necessidade de fazer uma fração equivalente. A porcentagem é representada pelo símbolo de porcento. E esse símbolo quer dizer, por exemplo, se você escreve 40%, quer dizer que você está considerando 40 partes de um total de 100. Se você vai observar o símbolo por cento, ele quer dizer exatamente isso. São partes consideradas de um total de 100 partes. Daí vem o nome por cento, de tipo 1% de uma coisa. Se você vai representar uma porcentagem em forma de fração, se é, nesse exemplo, 40 de um total de 100 partes, então é 40 centésimos, ou seja, 40% é igual a 40 centésimos, a 40 sobre 100. E também a gente pode representar em forma de número decimal, que aqui se a gente tem dois zeros, ficaria 0 por esse fica 0,4. A gente pode escrever também, você pode se perguntar, e se a fração não tiver o 100 embaixo? Aí você escreve uma fração equivalente a ela com o denominador 100. Por exemplo, se você tiver uma fração que seja assim, 7/20. Para você escrever uma fração equivalente a essa, com o denominador 100, eu preciso multiplicar ela por quanto? É só você perceber, o 20 cabe no 100 quantas vezes? 5 vezes. Então, multiplicando por 5 aqui e por 5 aqui, nós teremos uma fração equivalente que é 35 centésimos, que é igual a 35%. Ou seja, 7/20 é igual a 35%. Também, não necessariamente precisa ser uma fração com o denominador 100, desde que você faça uma fração equivalente multiplicando tanto o numerador quanto o denominador pelo mesmo número. Agora a gente vai ver como calcular a porcentagem de um número. Eu quero calcular, por exemplo, 20% de 400. Por exemplo. O que foi que a gente acabou de ver? Que 20% são 20 partes consideradas de um total de 100. Então, representando de forma de fração, fica 20 centésimos. Se eu quero calcular quanto é 20% de determinado número ou qualquer outra porcentagem, eu multiplico a fração por esse número. Aqui basta multiplicar a fração, como a gente já viu nas aulas anteriores, multiplicação de frações por um número, a gente vai multiplicar o número pelo numerador e repetir o denominador. Então, o 100 aqui eu vou repetir, 2 vezes 4, 8, 1, 2, 3 zeros. Então, vai dar 8.000. Simplificando 0 por 0, eu tenho que 20% de 400 é 80. Eu transformo a fração eu transformo a porcentagem em uma fração, e multiplico a fração pelo número que eu quero descobrir a qual essa porcentagem representa. Mais um exemplo, eu quero calcular, por exemplo, 15% de 1.000. Mesma coisa, se eu quero calcular 15%, então quer dizer que são 15 partes de um total de 100 vezes 1.000. Multiplico o numerador pelo número e repito o denominador, repete o 100. 15 vezes 1, 15. E 3 zeros, 15.000. Eu corto os 2 zeros, sobrou 150. Então eu tenho que aqui 15% de 1.000 é 150. Deu para entender? E ainda, se você quiser transformar esse cálculo ainda mais simples, a gente pode fazer a simplificação da fração. No mesmo exemplo que eu fiz anteriormente. Deixa eu fazer um exemplo diferente. Eu quero calcular 40% de 500. Eu vou então fazer a fração que é 40 centésimos vezes 500. Eu posso transformar essa fração aqui simplificando ela numa fração com números menores, se você preferir. Por exemplo,
Se eu simplificar aqui por 10, eu tiro esse zero daqui e tiro esse zero daqui, ficou 4 décimos. Dá para simplificar ainda mais uma vez. Se eu dividir por 2, eu vou ter 2 quintos vezes 500. Repete o 5, 2 vezes 500 dá 1.000. 1.000 dividido por 5, 200. Se você fizer aqui sem a simplificação, o resultado também vai dar o mesmo 200. Ok, pessoal? Eu espero que tenha ficado claro como a gente pode usar a fração na porcentagem, no cálculo de porcentagem. Nos vemos no próximo vídeo.